desejo cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, amém, irmãos? Graças a Deus. Você que trouxe Bíblia, por favor, apesar que não precisa, a gente tem um telão aqui, não é? Tem mídia, isso é top. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 6, nós vamos ler a partir do verso de número 1. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 6, a partir do verso de número 1 até o verso de número 8. Enquanto você procura, localiza, eu quero ser grato ao nosso bom e eterno Deus, que nos concede o privilégio de estarmos em sua presença. Minha gratidão, porque é por causa dele que estamos aqui, e é só por causa dele. Estender minha gratidão ao Bispo Alberto. Obrigado. O senhor é um lindo. Deus abençoe. Preside esse trabalho com maestria, com carinho. Eu vim na certeza que seria surpreendido pelas suas indumentárias. O senhor está lindo. Túnica, né? Túnica. O senhor está lindo. Eu olhei para o senhor, eu vou pegar o pior terno que eu tenho, porque eu sei que eu serei surpreendido. Isso está muito bonito. Deus abençoe. Ao corpo de obreiros que lhe ladeia, pastor Marcos Maia, Benegado, William Costa. Você é top, né? Você é top. Sou seu fã. #fã. Deus abençoe a todos. Pastor Tiago, pastora Mayra, são os culpados de estar aqui. Deus abençoe. Foi através deles que eu conheci esse ministério. Deus abençoe. Pastora Angelina, Deus abençoe. Guarujá é uma terra boa, um povo abençoado. O bispo falou que não sabe por que eu ainda não sou Nova Vida. Eu estou quase. Estava confidenciando. Eu creio. Estava confidenciando a William que a Nova Vida tem um DNA que a gente não encontra em outros lugares. Eu não vou falar quanto tempo que eu prego, para você não achar que eu sou velho, que eu prego bem desde cedo. Já tem aí algumas décadas que eu prego. Mas eu confesso que poucos lugares me surpreenderam de tamanho amor quanto a Nova Vida. E é um prazer estar aqui com vocês, tá? Quem achou o texto bíblico, diga amém. Minha amiga pregadora Thaís, não ia esquecer de você. Sou seu fã, prega demais. Prega demais. Prega demais. Sou seu fã. Prega sempre lá no nosso ministério. Quando o pessoal quer uma palavra lúcida, forte, se chama Thaís. Ela vai lá, a gente já vai com o caderninho, com a caneta para anotar. A Bíblia dela é diferente da dos outros. Deus abençoe, minha amiga. Vamos ao que nos interessa. A epígrafe diz: Isaías é escolhido e consagrado para profeta. Verso de número 1. E no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Este texto bíblico
enxergo aqui em apreço é um texto que me chama muita atenção. O profeta Isaías é conhecido por todos como profeta messiânico, porque o seu ministério é todo engajado em profecias a respeito da vida e vinda do Messias. Porém, ele não é só um profeta com uma mensagem exclusiva. Isaías tem algumas funções que exerce em sua vida. Uma das tais é que ele era um estadista. Ele era membro do palácio e tinha família de linhagem real. E não só isso, ele também era poeta. É no livro de Isaías, do capítulo de número 49, se não me falha a memória, que ele faz alusão ao sofrimento de uma mãe que tem um filho retirado de si abruptamente para o exílio, que grava em suas mãos o nome do filho para fazer lembrança, para mostrar que nunca esqueceu deste filho. E ele, de forma alusiva à profecia de Cristo, diz que Deus, da mesma forma, tem nos gravado nas palmas de suas mãos. É uma das poesias veterotestamentárias mais lindas que a gente encontra. Porém, aqui no capítulo de número 6, este profeta, este estadista, este poeta, está recebendo uma grande visão. Ele está tendo uma visão que vai ser divisor de águas do seu ministério. Isaías está vendo os céus abertos sobre sua cabeça. Deus está mostrando alguns aspectos dos céus para este homem. É com isto que eu quero pregar sobre a ajuda do Espírito Santo sobre o tema aspectos da visão de uma chamada. Você consegue dar um sorriso para esse irmão bonito do seu lado, por favor? Mostrar os dentes para ele. Pastor, eu estou sem dente, então mostra a gengiva. Funciona do mesmo jeito, dá um sorriso para ele. E diga para ele assim, aspectos da visão de uma chamada. É sobre isso que eu quero pregar. Isaías tem uma grande visão, mas ele data a visão. Ele diz quando é que foi esta visão. Ele diz, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono. Isaías está dizendo que foi justamente no ano em que morreu o rei Uzias, que ele viu ao Senhor. Entenda, o texto não está dizendo que Uzias precisava morrer. Não há necessidade na morte de Uzias para um progresso ministerial de Isaías. A gente tenta espiritualizar esse texto aqui, mas a verdade é que a morte de Uzias é um fato histórico que marcou aquele ano como divisor de águas. Marca porque Uzias é um dos maiores reis do reino do sul de Judá. Em tempo decorrido, é o rei que mais reinou, cerca de 55 anos de reinado. Em termos espirituais, foi um dos melhores. A Bíblia diz que, diferente de Amazias, ele retira os postes ídolos, restaura o culto ao Senhor. Uzias era aquele tipo de crente que, quando ia para o templo, dava vontade de cultuar com ele. Era aquele tipo de crente que você sentia falta dele no culto, porque o culto não era o mesmo sem Uzias. Uzias era aquele tipo de crente que entusiasmava outras pessoas a servir ao Senhor. Restaurou Jerusalém, restaurou a economia, a parte religiosa. Foi um grande rei. E sua perda marcou significativamente a história de Judá. Uzias morrer trouxe uma comoção para o reino do sul, ao ponto que eles imaginaram que nunca mais veriam uma glória como aquela. Porque Uzias fez uma gestão maravilhosa. Porém, eles estão transicionando aqui. Uzias morre e seu filho assume o trono. E quando o seu filho assume o trono agora de forma interina, Isaías está recebendo uma grande visão. Mas o povo de Judá está triste. Triste por quê, pastor? Porque um grande líder se foi. Outro estava começando. E Judá está triste, cabisbaixo.
Judá está preocupado, porque o período da morte de Uzias se dá por provavelmente 740 a.C. 18 anos depois, os assírios assumiriam o governo mundial. Eles entrariam dentro de Israel, e Israel deixaria de existir, ia para o cativeiro, se tornar Samaria. Há um grande borbulho, todo mundo com medo dos assírios. Uzias morre, está todo mundo dizendo: nunca mais veremos a glória do Senhor como essa. Nunca mais um reino tão sólido como esse. 55 anos de reinado progressivo. Eles estão preocupados, Isaías está contristado, ele vai para o templo. Alguns estudiosos acreditam que a preocupação que motiva ele ao templo é a Síria se fortalecendo, Uzias morto, um povo dividido, com medo. E Isaías vai ao templo sem um culto prescrito, sem um movimento, uma festividade. Ele entra no templo para orar. E quando ele está orando no templo, os céus se abrem sobre sua cabeça. Deus começa a dar uma visão para Isaías, e a visão que Isaías tem é de Deus assentado no trono. Ele olha aos céus e Deus está sentado no trono. Entenda aqui uma coisa: a Bíblia, ou a história bíblica, diz que quando um rei morria, o outro rei só assumia o reinado no ano posterior. O povo passava um ano sem ninguém sentado no trono, ou passava o resto do ano sem ninguém sentado no trono. Era só no primeiro sábado da primeira lua que alguém ia sentar novamente no trono. E então o trono de Israel está vago, mas quando ele olha aos céus, ele diz: no trono tem alguém assentado lá em cima. Deus dá uma visão aqui que é divisor de águas para o ministério de Isaías. Como assim, pastor? Entenda, Isaías não está começando o ministério no capítulo de número 6. Embora traga a conotação para nós aqui, que ele está começando a caminhar na fé, que Deus está vocacionando para o ministério profético. Isaías já é profeta, e não por causa de conta cronológica, é por conta da especificação do capítulo 1, do verso 1, que diz que ele profetizou nos períodos do reinado de Isaías, de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Ou seja, quando Uzias morre, já não é mais o rei que está no trono. Quando ele morre, ele está leproso. Quem reina é Jotão, seu filho. Isso implica em dizer que Isaías já é profeta há algum tempo aqui. E mesmo sendo profeta, Deus está dizendo para ele assim: você precisa de algo a mais no seu ministério. Você precisa de algo marcante no seu ministério. Você precisa de algo que vai impulsionar a sua chamada. Você precisa de algo que vai tirar você do natural. Você precisa de algo que vai tirar você dessa terra. Você precisa de algo palpável na sua chamada. E para isso eu vou te mostrar que os céus trabalham diferente de como a terra trabalha. Você pode segurar na mão desse irmão do teu lado aí e um sorriso para ele, diga assim para ele: os céus estão trabalhando de forma diferente da terra. Como assim, pastor? Eu vou te explicar o que acontece na terra. Crise econômica, política, crise financeira, espiritual. Está todo mundo com medo do que está por vir em Jerusalém. Está todo mundo preocupado do que acontece em Jerusalém. Mas Deus rasga os céus para mostrar para Isaías que enquanto o trono de Judá está vazio, o trono dos céus tem alguém assentado. Que enquanto o trono da terra está em transição, o trono do céu não tem transição. Que enquanto o trono da terra corrompe, o trono do céu é incorrompível. Que enquanto o trono da terra tem variação, o trono dos céus não tem variação. Passou Uzias, vai passar Jotão, vai passar Acás, vai passar os demais reis, mas o trono dos céus, no trono dos céus, no trono dos céus, tem alguém assentado lá. Primeiro aspecto desta visão que nós vamos aprender aqui é que enquanto está todo mundo olhando o cortejo fúnebre, é que enquanto tem uma geração paralisada pela transição, enquanto tem uma geração com medo do porvir,
Enquanto tem uma geração olhando para o luto, para a perda, para o desânimo, para a perspectiva. Ei, existe um profeta que Deus está equalizando a sua visão. Deus está aprimorando a sua visão. Deus está pegando o meu bispo, aquele profeta, e dizendo: não olhe para a terra. A terra estará sempre em constante transição. Olhe para os céus, porque a terra vê a perspectiva, a terra vê a probabilidade, a terra vê a morte, a terra vê o luto, mas os céus não estão em crise. Os céus não estão em crise. Os céus não estão transicionando. Pega na mão desse irmão aí do teu lado aí, segura firme, porque eu vim para profetizar para o obreiro aqui. Diga para ele assim: os céus não estão em crise. Os céus não estão em crise. Os céus não estão em crise. Não tem transição no trono dos céus. Os céus não transicionam ao seu trono. Deus está dizendo: olha para cá. Isaías está gritando: no ano da morte de Uzias, eu vi Deus. Ei, querido obreiro, Deus está lhe chamando para esta noite peculiar, especial, para te dizer: não olhe para a improbabilidade da terra, olhe para os céus. Você foi chamado para andar na contramão desta sociedade. Para não ser bloqueado por nenhum poder, vou falar de uma experiência passada. Eu fui pregar no norte de Minas Gerais há um tempo atrás, e era um showmício, um cultumício, sei lá como é que chama isso. E o assessor da prefeita que me levou para pregar, me levou para a salinha e disse assim: pastor Ronaldo, o senhor vai pregar, mas antes de pregar, levante o povo, faça uma oração, evidencie para esta igreja que a igreja precisa que a prefeita ganhe, porque se a prefeita não ganhar, a igreja vai sofrer. Olhei para ele e disse assim: me perdoa, o senhor me perdoa, talvez não me deixe pregar, mas eu não posso fazer essa oração. Ele disse: por que, pastor? Eu disse: ei, eu gosto dela, muito gentil, vou orar para ela ganhar. Se tivesse aqui, votava para ela ganhar, mas eu não posso colocar sobre os ombros dela a responsabilidade de gerir a igreja, de proteger da igreja, de cuidar da igreja. Já tem alguém nesse cargo, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Se ela ganhar, a igreja está bem. Se ela perder, a igreja está bem. Se ela ganhar, a igreja está de pé. Se ela perder, a igreja está de pé. Se ela ficar, a igreja continua. Se ela não ficar, a igreja continua. O único que tirará a igreja da terra é Jesus ao toque da última trombeta. Ora, massive na raio. Deus está olhando para o seu profeta e dizendo: olha para cá, tira o olho da terra, olha para cá, 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 olha para cá. Tem uma geração de luto, mas tem um profeta de pé. Tem uma geração de luto, mas um profeta de pé. Tem uma geração vendo perda e um profeta vendo o ganho. Tem uma geração vendo morte e um profeta vendo vida. Tem uma geração parada, olhando, estagnada a um trono vazio, e um profeta vendo um Deus assentado sobre o trono. Primeiro aspecto, deixa eu correr. Primeiro aspecto da visão: os céus não estão em crise. Ele não estava vendo a morte, ele estava vendo Deus. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor. Eu te convido esta noite a mudar a sua visão. Está na hora de você conseguir enxergar Deus nesta perda. Está na hora de você enxergar Deus no não. Está na hora de enxergar Deus nas dificuldades. Está na hora de enxergar Deus quando Ele não faz o que você quer. Está na hora de enxergar Deus na luta, na adversidade. Jó teve dificuldade, mas no final ele disse: eu falava do que não sabia, eu falava do que não conhecia, porque eu ouvia falar do Senhor, mas hoje te veem os meus olhos. Hoje eu te vejo.
Está na hora de enxergar Deus no meio desta crise. Um sorriso, vai, para ele não ficar bravo nem com você nem comigo, vai. Diga para ele assim: está na hora de enxergar Deus no meio da crise. Alacébria, só me ajuda, vem cá, por favor. Eu sei que o senhor não gosta, mas o senhor é tão meu amigo, tão bonitão. Quando eu penso no estereotipo de pregador, eu penso no pastor William. Estereotipo de pregador alto, que inveja a gente chega achando que é alto, chega perto dele, todo imponente. Eu imagino que Isaías era uma figura mais ou menos assim, negrão, bonitão, moderno. Eu tento andar assim, não consigo. Moderno, lindão. Eu imagino que ele é assim. Vale ressaltar que Isaías tem cerca de 18 a 20 anos de idade, novinho. Novinho é o profeta Isaías. E Deus chamou aquele profeta para dizer assim: você não é um estereotipo desta geração. Você não é um fruto do meio. Você não faz parte no meio. Você está inserido no meio, mas você não faz parte do meio. Você convive no meio, mas você não faz parte do meio. Ei, eu não te chamei para andar no meio. Eu te chamei para andar na contramão. Eu não te chamei para ser como o meio. Eu te chamei para ser diferente. O meio olha para baixo, você olha para cima. Parece que eu vejo Deus pegando na mão daquele profeta e dizendo assim: caminha comigo, porque a geração está indo inteira para o sul, mas você vem comigo para o norte. Está todo mundo olhando para a perda, mas você vai olhar para os céus. Está todo mundo vendo ou perdendo, mas você foi chamado para ganhar. Eu vou caminhar contigo. Vai chorar, vai ter dor, vai doer, vai perder. Alguém vai até pensar que não valeu a pena, mas você vai ver que o que eu vou te mostrar, dinheiro da terra não paga, posição na terra não compra. O que eu vou fazer sobre a tua vida é só os céus, é só os céus que vão traduzir na tua vida. Oi, minha canto rébria. Pega na mão desse irmão do teu lado aí, pega, e profetiza para ele: você está no meio, mas não é do meio. Você está no meio, mas não é do meio. Você está no meio, mas não é do meio. Está na hora de enxergar Deus no meio desta guerra. Está na hora de enxergar Deus no meio desse abandono. Está na hora de enxergar Deus no meio desta crise. Que presença. Isso é os céus gritando para você: os céus não estão em crise. Olha para cá. Uzias morreu. Tem gente estagnado, com preocupação no trono de Judá. Deus está requalificando a visão do profeta. Oh, meu querido, pastor, o senhor fala isso porque o senhor não conhece minha história. O senhor não sabe o que eu estou perdendo. O senhor não sabe o que eu estou passando. Se eu te contasse minha história, não dá tempo de eu contar. Eu não vou contar, mas há 1 ano e meio atrás, 1 ano e meio atrás, eu voltei do hospital Pérola Byton, ali em São Paulo, deixando o amor da minha vida lá, e voltei com um bebê de 1 ano e 10 meses no meu colo, dizendo ao céu: e agora? Eu não sei cuidar de criança. Agora, Pai,
O que eu faço agora? Alguém me ligou e disse: e aí, vai continuar pregando? E aí, vai continuar dizendo que Jesus cura? E aí, como é que você faz? E aí, agora? O que você vai fazer agora? Eu olhar para o meu bebê e disse assim: ei, a morte não é o fim da estrada, a cruz não é o fim, ela é só o começo, ela é só o começo. Eu vou gritar daqui a pouco para a terra: ei, não é um adeus, é um até logo, porque ao toque da última trombeta, ao toque da última trombeta, ao toque da última trombeta, olamaracando reminaia. Parar nunca foi uma opção, parar nunca esteve nos planos. Eu enxergo Deus no meio da crise. Eu não estou olhando para a terra, eu estou olhando para os céus. Isaías, fala, Senhor, olha para cá. Olha para cá, porque eu preciso te mostrar que o trono aí embaixo está vazio, mas o trono aqui de cima. Segura na mão desse irmão do teu lado aí. Se eu tivesse aí embaixo, segurava na sua, que você está com um topete, uma barba, uma coisa linda. Pega na mão desse irmão do teu lado aí, segura na mão dele. E diga assim para ele, diga: o trono de Deus nunca estará vazio. Diga: os céus não estão em crise. Diga: não existe crise no céu. Diga para ele: pare de olhar para a terra. Pare de olhar para a terra. Pare de olhar para a terra. Quem olha para a terra não produz. Quem olha para a terra não prega. Quem olha para a terra não ora. Quem olha para a terra não trabalha. Não dá tempo para falar, mas um dos profetas que eu mais gosto na Bíblia é João Batista. E ele andou a vida inteira na contramão. Porque pastor, filho de sacerdote, virou profeta. Era para ter crescido na escola profética, cresceu no deserto. O ministério dele todo desenrolado diante do Jordão no deserto. E fazia o povo caminho inverso. Ao invés de subir para Jerusalém, descia para o Jordão para ouvir um profeta. Por que, pastor? Porque ele não estava olhando para a terra. Ele não estava olhando para a probabilidade. Ele não estava olhando para o que podia acontecer. Ele estava olhando para o Deus que lhe chamou. Querido obreiro, com respeito que eu tenho pelo seu ministério, você não foi chamado para andar olhando para a terra. Você não foi chamado para pregar pela probabilidade. Nem sempre vão gostar da sua mensagem. Nem sempre vão te aplaudir quando você cantar. Vai ter dia que vão torcer o nariz para você. Eles vão falar mal de você. Mas quem rege você não é a terra. Quem rege você é os céus. Olha Isaías. Estou olhando, Senhor. O que é para olhar? O trono de Judá está vazio, mas o meu... Primeiro aspecto, ele viu Deus. Segundo aspecto, o trono estava preenchido. O trono dos céus não estava vazio. E aí só a visão só melhora, pastor Tiago. Porque a Bíblia Sagrada diz que quando ele olha os céus, tem um trono alto e sublime e o Senhor está assentado sobre ele. Algumas traduções dizem que o seu séquito enchia o templo. Séquito, numa etimologia da palavra, traz a tradução de comitiva de acompanhamento. Mas o original, quando a palavra empregada ali, traz uma tradução mais simples, que talvez João Ferreira de Almeida, na hora de traduzir, achou que não era apropriada. Porque o texto diz: as abas de suas vestes enchiam o templo. Talvez João Ferreira de Almeida disse assim, não faz muito nexo, e trocou para séquito. Mas a palavra mais apropriada aqui é abas de suas vestes. Por quê, pastor? Porque a glória de um rei não estava medida pela coroa, pelo cetro, pelo trono, pelo aspecto de glória da casa em que morava. A glória de um rei no antigo Israel, ou na antiguidade, era medida pelo tamanho da orla de seu manto.
Era assim que se media a orla do manto, porque um rei vencido, ele tinha a orla, a aba de suas vestes cortadas, e era anexada sobre a aba da vestimenta do rei que ganhava. Então, quanto maior era a aba do rei, ou o manto, era maior também o currículo de vitória daquele rei. Quando Uzias morre, existe uma liturgia que está acontecendo, e a liturgia eles vão dobrar a orla do manto de Uzias, eles vão sepultar a orla daquele manto, ou o manto junto com Uzias, porque manto não era transferível, cada um tinha que ter o seu, cada um tinha que fazer o seu, ninguém podia viver pelas experiências espirituais do outro, cada um tinha que ter a sua, cada um tinha que ter a sua intimidade, cada um tinha que ter o seu particular. Quando Jotão assume, ele vai ter que construir todo o seu currículo de vitória. Pastor, o senhor tem embasamento bíblico para isso? Você lembra quando a Bíblia vai falar que Deus entregou o reinado de Saul para Davi? O que é que Davi usou como exemplo para mostrar para Saul que Deus tinha entregado o reino, a glória na mão dele? Quando Saul estava na caverna encobrindo os pés, Davi foi lá e cortou a orla do manto, saiu com a orla do manto, foi para fora, disse para o Saul, Deus entregou o teu reino na minha mão. Ele disse, prova. Ele disse, aqui está a orla do teu manto. Saul disse, deveras, Deus entregou o meu reino nas tuas mãos, porque o sinônimo de glória já está nas tuas mãos. Aí Deus olha, sabendo disso, para Isaías e diz, eu vou te mostrar o aspecto da minha visão. Você está preocupado com o currículo de Uzias que parou, acabou, não cresce mais, e com o currículo de Jotão que está começando? Eu vou te mostrar o meu, currículo. Você quer saber o tamanho do meu currículo? Ele começou a olhar o trono alto e sublime, e foi descendo, subiu as escadarias do primeiro pórtico, entrou no primeiro véu, passou pelo altar, pia de bronze, rompeu o segundo véu, foi entrando, passou candelabro, de repente Isaías gritou, as abas de suas vestes enchiam todo o templo, enchiam todo. Deus está olhando para Isaías dizendo, você precisa de glória? Olha para a minha. Você precisa de currículo? Olha para o meu. Você precisa do quê? De exemplo, de espelho. Do que é que você precisa? Eu preciso dizer isso. Tem gente dobrando o manto de Uzias, e os céus estão desenrolando o manto de Deus. Isso aqui não é linguagem gospel ou pentecostal, não. O manto de Deus vai desenrolar sobre a tua vida. O manto de Deus vai desenrolar sobre teu ministério. O que você precisa? Ser envolvido pelo manto do Senhor. O que você precisa é ser envolvido pela glória de Deus. Bíblia fechada. Qual era o problema de Isaías até então? Porque até então o ministério dele era superficial. Qual que era o problema? Ele estava envolvido demais com a terra, e Deus precisava envolver ele demais com os céus. Ele estava envolto demais no sistema, e Deus estava dizendo para ele, eu vou tirar o sistema de dentro de você e vou envolver você demais nos céus. Está na hora de você se envolver no manto. Está na hora de você se envolver no manto. Está na hora de você se envolver no manto. Está na hora de você se envolver no manto. Está na hora de você se envolver no manto. Esses dias estava sentado do lado de um príncipe, e aí tinha, sabe aqueles irmãos do aviãozinho, sabe? Que sai correndo, mergulha, desse tipo aí. Estava no meio da igreja, e eu estava olhando com aquele olhar assim, com a mão no queixo.
Tipo pensando, menino. Tipo pensando assim, como eu amadureci. Enquanto eu estava olhando lá, o príncipe do meu lado me cutucou. E disse assim para mim, como alguém estava lendo meus pensamentos. Ele disse assim, a gente critica, né? Eu disse, o quê? Eu disse, quem? Ele disse, se mover a gente critica. A gente menospreza. A gente chama de menino. Mas você lembra quando era a gente que estava lá? Você lembra quando éramos nós que saímos fazendo aquele aviãozinho no meio da igreja? Ele disse, graças àquele aviãozinho a gente está aqui. Graças àquele manto a gente está aqui. É por causa daquele aviãozinho que a gente está aqui. Olhei para os céus e dizia, podia ser mais leve. Podia ser mais leve, obrigado, eu entendi, Senhor. A gente precisa se envolver no manto. A gente precisa se envolver no manto. Pega na mão desse irmão bonito aí do teu lado e diga para ele, se envolve no manto. Se envolve no manto. Se envolve no manto. Se envolve no manto. Eu preciso parar. O relógio daqui anda mais rápido do que os outros. Eu preciso parar. Vou encerrar a mensagem. Qual que é o problema de Isaías? É que Isaías era estadista e conhecia demais de governo. Conhecia demais do natural. Deus estava dizendo para ele, você precisa conhecer um pouco mais dos céus. Você precisa conhecer um pouco mais do manto. Eu vou te mostrar o que é que vai regimentar o teu ministério, o que é que vai guiar a tua chamada, o que vai sustentar você na caminhada. Eu vou te mostrar o que é que vai te sustentar. Olha para os céus, e quando ele olha para os céus vão dando lições para ele. A glória de Deus encheu toda a casa. Sabe o que isso implica dizer? Deus está dizendo para o profeta, não tem uma área da tua vida que eu não vou me envolver. Não tem uma área da tua vida que eu não vou entrar. Não existe uma área da tua vida que eu não vou estar presente. Ou você quer só o meu governo na tua área espiritual? Entenda, tua área sentimental, acadêmica, física, financeira, todas as áreas e aspectos da tua vida tem que estar preenchido pela minha glória. Não dá tempo para falar, mas o que tem de obreiro que se envolve no manto, na vida ministerial, mas a financeira, deixa quieto, não dá tempo. Eu preciso encerrar. Deus está dizendo, toda a casa estava cheia, toda a casa estava cheia. Aí ele vê um outro aspecto. Eu preciso falar desse. Ele vê os serafins. Me ajuda de novo. Vou tomar serafim. Bonito demais para ser da terra. Serafins. Irmão, eu quando chegar no céu eu vou dizer, Deus, eu quero só ver um serafim, deixa. Ficou muito diante da glória. Para quem não ouviu, ele disse, está muito queimado isso. Estava muito presente na glória. 6 asas eles tinham. Já pensou nisso? Eles estão voando acima dele. Esse ser angelical está voando acima dele quem? De Deus? Não, do trono. A gente precisa corrigir esse erro teológico. Está diante do trono, em cima do trono. De Deus não tem nada acima de Deus.
acima do trono. Eles estão voando, tem 6 asas, com 2 cobrem os pés. Porque pé fala de domínio, e ninguém põe o pé sobre o domínio de Deus. Ninguém domina mais do que Deus. Ninguém pode mais do que Deus. Ninguém é mais do que Deus. E Deus está dizendo: quer ser um ser de glória? Cobre os pés. Porque quem domina sou eu. Quem manda sou eu. Quem faz sou eu. Quem pode sou eu. Quer voar aqui em cima? Quer ser detentor da glória? Então cobre o rosto. Porque o rosto fala de visão, fala de percepção, fala de uma visão. E diante do trono a visão é panorâmica. E Deus está dizendo: ninguém tem uma visão tão panorâmica como a minha. Ninguém enxerga mais do que eu. Ninguém sabe mais do que eu. Tampa teu rosto aí. Se vira para voar com 2. Com 2 você cobre os pés, com 2 você cobre o rosto. E se vira para voar com 2. Com as outras 2 você se vira. Mais 2 cobre os pés, 2 cobre o rosto. E com outras 2 voam. E sabe o que eu acho lindo? É porque aqueles serafins, eles clamavam. Eles clamavam: santo, 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 santo ao Senhor dos exércitos. Santo, 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 santo ao Senhor dos exércitos. Santo. Eles iam clamando. Eles iam clamando. Alaio quebra. Ema supri naraio chebaraia. Emita canto relé para canto relé para cá. Oribita canto para catá que te pé. Ele macho taras. Era mais ou menos isso que estava acontecendo nos céus. Ásia. Só que esse clamor era um pouco diferente. Diferente como pastor. Eles estão em cima do trono e não estão clamando direcionado ao trono. Não, eles clamavam uns aos outros. Ele saía voando e chegava voando e dizia para aquele ali: ele é santo. Aí esse saía voando e dizia para o outro: ele é santo. Esse saía voando e dizia para o outro: ele é santo. Que saía dizendo: ele é sana. E papá canto que te papá canto para cala comita. E papá canto que le pai. Oria papá canto que te papá canto picalaxia. E braço faz de cá para cá. E manjo da cá para cá. E minha canto. Ei, ele é santo. Ei, ele é santo. Adore, adore. Ele é o quê?